Torcida corintiana, o momento é agora. Hoje à noite todos os olhos estarão na Neoquímica Arena, onde o Corinthians e Bahia se enfrentam em um confronto decisivo aí pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira final antecipada, onde só a vitória interessa para o Corinthians manter viva a esperança de uma vaga aí na Libertadores do ano que vem. E aí, fiel, quem você acha que vai brilhar nessa partida histórica? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal aí e ative o sininho, porque a análise vai te deixar por dentro de tudo dessa partida. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. O Corinthians, nosso amado Timão, entra em campo logo mais às 20 horas e a pressão é enorme, galera. Empatado com o Bahia com 50 pontos. O time está em 9º lugar por ter uma vitória a menos. 8 times garantem vagas aí na Libertadores e o Timão não pode vacilar. Mas e o Bahia? O tricolor do aço, de aço, também joga a vida nesse confronto direto, o que promete um duelo cheio de emoções, com duas equipes aí lutando até o último minuto. Agora, fiel, segura aí porque vamos trazer todos os detalhes aí desse jogão, escalações, arbitragem, onde você vai assistir e, claro, o que esperar desse embate crucial. Bom, a bola vai rolar às 20 horas, horário de Brasília, na nossa casa, Neoquímica Arena, em São Paulo. E se você não pode estar lá, empurra o timão da onde você estiver. Não se preocupe, a transmissão aí será ao vivo, estará disponível aí no Sport TV e também no Premiere. Exatamente, clica lá e assiste no Premiere ou no Sport TV. E atenção para a arbitragem. Bruno Arleu de Arujo da FIFA, será o árbitro principal, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Maria Mastella Moreira, também da FIFA. No VAR teremos Carlos Eduardo Nunes Braga. Será que podemos esperar uma arbitragem à altura da importância aí, galera, deste jogo? Bom, o técnico Ramon Dias aí já definiu a provável escalação do Timão, com o goleiro Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na linha de defesa. Ou José Martini no meio do campo, ou Ranieri, aí já não se sabe. Defensivo ali, Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio. E na criação e no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Será que essa formação será suficiente para superar o Bahia, que vem com nomes como Everton Ribeiro, Lúcio Rodrigues e Jean Lucas, comandado aí pelo técnico Rogério Ceni? Comente aí, fiel, quem você acha aí que será o destaque do Timão nessa noite decisiva, galera? Vamos contextualizar isso. Esse confronto é muito mais do que um simples jogo. Corinthians e Bahia têm um histórico recheado de rivalidades, duelos épicos, até momentos polêmicos. E hoje o cenário não poderia ser mais dramático. Com uma Libertadores em jogo, cada passe, cada gol pode escrever mais um capítulo nessa história. Vale lembrar aí que o Corinthians está invicto a 7 jogos. Já o Bahia quer repetir o feito do primeiro turno, quando venceu o Timão aí. Será que o Timão vai dar troco hoje, galera? A torcida joga junto, e isso é um fato. E na Neoquímica Arena promete ser um caldeirão, com mais de 40 mil vozes empurrando o Coringão para a vitória. Mas, fiel, será que o time vai corresponder aí dentro de campo? E todos os olhos aí estão voltados em Memphis Depay e Yuri Alberto, e carregam responsabilidade ali no ataque, Enquanto o meio campo terá que segurar a pressão e criar as suas oportunidades ofensivas, não é mesmo? Torcida corintiana, não tem mistério, é tudo ou nada. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros corintianos que você conhece aí. Precisamos da força da fiel, não só nas arquibancadas, mas também aqui no nosso canal, para levar essas informações aí para o máximo de torcedores. Compartilhe então, possíveis, tá bom? Compartilhe o nosso conteúdo aí para as pessoas ficarem por dentro desse jogão de bola aí. Agora é com você aí, nação corintiana. Quem que você acha aí que vai decidir esse jogo? O Timão vai conquistar essa vitória fundamental e entrar no G8?
Deixe a sua opinião nos comentários e já sabe, né? Após o jogo voltaremos com uma análise completa, então não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nada do nosso poderoso timão. Então tá aí, fiel, Corinthians e Bahia fazendo o jogo da vida. É tudo ou nada pro Corinthians, galera. Por quê? O Corinthians tem 50 pontos, o Bahia também tem 50 pontos. Porém, o Bahia tem uma vitória a mais que o Corinthians. Caso o Corinthians vença o Bahia, que nós vamos torcer muito para isso acontecer, não é mesmo? O Corinthians chega a 53 e deixa o Bahia com 50 pontos. E na última rodada, aí já não sabemos como que vai estar o Campeonato Brasileiro, né? Por causa dessa penúltima rodada, o Bahia joga contra o Palmeiras. Então assim, cara, é a grande chance aí. Não é contra o Palmeiras não. Pera aí, vamos contextualizar isso, né? O Corinthians tem 53 pontos se vencer o Bahia e praticamente consegue carimbar, galera, a classificação para a Libertadores. Na minha opinião, que se o Corinthians vencer o Bahia hoje, o Corinthians se classifica para a pré-Libertadores. Eu não tenho dúvida disso. Se empatar, complica, porque aí o Cruzeiro tem 2 pontos atrás do Corinthians, né? Embora o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras, que não vai ser fácil. Tem o fator casa, o Cruzeiro vai jogar em casa, mas o Palmeiras que é o título, né? O Palmeiras vai entrar aí querendo morder o Cruzeiro e tentar ganhar do Cruzeiro para poder ainda ter chance de título na última rodada do Brasileirão. Então pro Palmeiras também é um jogo de vida ou morte, de tudo ou nada no caso, né? Pro Cruzeiro também é um jogo de tudo ou nada. E nesse jogo Corinthians-Bahia também, galera, é um jogo de tudo ou nada para o Corinthians. Se o Corinthians vencer o Bahia e o Cruzeiro perder ou empatar com o Palmeiras, o Corinthians já se classifica, na minha opinião, e logicamente, não, né? Porque daí o Cruzeiro teria só apenas 48 pontos, chegaria a 51 e o Corinthians com 53 já carimbava a sua classificação, independente do que o Bahia vai fazer lá para frente, se vai vencer o último jogo ou não, e o Corinthians então já carimbava a sua classificação para a pré-Libertadores do ano que vem. E eu acho e tenho certeza que isso vai acontecer, tá? O Corinthians tem mais de 80% de chances aí, alguns estudiosos, né, esses que fazem cálculo aí, vários deles aí falaram que o Corinthians tem mais de 80% de chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem. Então é necessário o Corinthians entrar com foco total, né? Ser aquele Corinthians do segundo tempo contra a equipe do Criciúma e não o Corinthians do primeiro tempo, né? Porque o Corinthians do primeiro tempo não pode entrar em campo essa noite. Tem que ser o Corinthians do segundo tempo contra o Criciúma. O Corinthians que marcou forte, o Corinthians que jogou bem. Alguns jogadores que eu acho que, na minha opinião, como torcedor, um pitaco que a gente dá, né? Não somos profissionais em jornalismo esportivo, nada disso, mas como corintiano a gente dá o nosso pitaco, todo mundo dá o seu pitaco. Então a gente tem aqui nesse canal aqui a liberdade de dar o nosso pitaco e você também comentar aqui embaixo o que você acha aí dessa opinião aí que eu vou falar agora. Olha só, na minha opinião o Breno Bidon é um bom jogador, mas se você perceber que depois que o Ramon Dias mudou ali, tirou o Breno Bidon e colocou ali um jogador mais defensivo, o time ficou mais corpado no meio, né? E depois ele fez outras mudanças ali significativas, né? Que fizeram com que o Corinthians melhorasse. Por exemplo, o Memphis Depay não estava legal nesse jogo, mas é um jogador que pode decidir e desequilibrar em qualquer partida, né? A gente sabe que ele é craque, que ele tem estrela, que ele tem brilho para isso. Mas o Memphis Depay saiu e entrou o Romero. Muita gente criticou, até eu mesmo na hora critiquei. Mas você vê, o Romero entrou e decidiu o jogo, cara. O Romero mudou o jogo pro Corinthians. Então o Corinthians tem que ter essas peças de mudança. Breno Bidon, na minha opinião, não deveria ser o titular do Corinthians. É a minha opinião. Muita gente vai criticar, falar, não, você tá louco, o cara joga bem, é um jovem promessa, sim. Mas eu acho que no lugar do Breno Bidon, o Corinthians tinha que ter um jogador mais habilidoso. Se eu fosse o Ramon Dias, eu colocaria o nosso querido Igor Coronado no lugar do Breno Bidon. Ah, mas daí o time vai ter pouca marcação, mas daí você reforça o meio de campo. Então eu arriscaria o Igor Coronado no lugar do Breno Bidon, tá? E ali na marcação eu deixava o José Martínez e o Carrilho, ou senão um outro jogador com mais
marcação também ali, mas o Carrillo tem jogado bem também. No último jogo não jogou muito bem, na minha opinião, mas é um jogador ali que tem talento, que tem chances aí de brilhar muito no Corinthians. Mas e você, torcedor? O que você acha então aí que vai acontecer nesse jogo entre Corinthians e Bahia, o jogo que será realizado na Neoquímica Arena às 20 horas? O que você acha que vai acontecer nesse jogo, galera? Deixa aqui a sua opinião, seu palpite, o seu comentário sobre Corinthians e Bahia. Será que vamos comemorar a classificação do Timão para a Liberta? Ou será que vamos aí criar uma expectativa para o último jogo? Porque daí o Corinthians pega o Grêmio fora de casa. Mas a gente tem que torcer que o Corinthians vença esse jogo, conquista uma grande vitória e que nós possamos aí se classificar de quem estava na zona do rebaixamento, agora está na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Ficamos chateados, ficamos tristes com a eliminação da Copa do Brasil. Eu fiquei muito revoltado com a eliminação da Copa do Brasil. Acho que o Ramon Dias e Emiliano Dias tiveram muita culpa na eliminação da Copa do Brasil. Acho sim que o Corinthians amarelou nessas competições. Também na Sul-Americana fiquei muito chateado com a eliminação. Mas, cara, não dá pra a gente exaltar esse time que melhorou assim, mais de 90%, se não for 100%, porque são 7 vitórias consecutivas e os times agora estão começando a respeitar mais o Corinthians. Você lembra no começo do campeonato que os times não estavam mais respeitando o Corinthians? Todo mundo vai ganhar do Corinthians, cara. No Paulistão, todo mundo, Novo Horizontino, times pequenos ali do interior de São Paulo ganhando do Corinthians, cara. E o Corinthians então aí consegue agora trazer esse respeito de novo dentro de campo, né? Na minha opinião, graças à chegada de Memphis Depay, que fez a mudança e a diferença nesse time, na minha opinião, e graças a essa chegada do Memphis Depay, o ambiente ficou totalmente diferente. Yuri Alberto jogando bem, Rodrigo Garro voltando a brilhar, e o Corinthians voltou a nos dar aquela esperança, aquela confiança que a gente tinha no Corinthians. Não que o corintiano perde a confiança no Corinthians, né? Que quem é corintiano de verdade nunca perde a sua confiança no Corinthians, mesmo nos momentos mais difíceis ali. A gente pode até criticar o técnico, criticar o jogador, criticar o presidente, criticar o diretor, faz parte, né? E com certeza, se tá errado, tem que expor e tem que criticar. Mas o Corinthians deu uma melhorada. O Corinthians se converteu de uma forma incrível, né? De um time que ninguém respeitava, e hoje os outros clubes aí, quando jogam com o Corinthians, pô, os caras vieram de 7 vitórias seguidas, meu irmão. Pera lá, os caras estão jogando bem, estão entrosados. E esse trio, né, cara? Esse trio, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, cara, é um trio pesado, meu irmão. É um trio pesado. E eu vou te dizer, é um trio de seleção, tá? Porque o Rodrigo Garro merece e muito ser convocado pela seleção argentina. Não é possível que o técnico Scaloni não esteja vendo o futebol desse cara, velho. Não é possível. O holandês já teve a promessa, o Memphis Depay, de que retornará à seleção da Holanda já no março do ano que vem, se ele continuar em forma, se dedicando e jogando bem nos jogos do Corinthians. Então é mais um jogador de seleção, né? São 2 jogadores de seleção de camisa 10 ainda, tá? E o Yuri Alberto, cara, que tá arrebentando a boca do balão, fazendo gol direto, jogando muita bola, melhor temporada, é o artilheiro do brasileiro, junto aí agora com outro jogador do Bahia, inclusive, tá? O Yuri Alberto, então, ele é o artilheiro do brasileiro e do Corinthians, e o Rodrigo Garro tá 3 golzinhos apenas atrás do Yuri Alberto, com 10 gols tá o Rodrigo Garro. Então mudou, melhorou, chegou o Memphis Depay, o ambiente melhorou, o Rodrigo Garro jogando bem, o Yuri Alberto jogando bem. Fala de seleção do Yuri Alberto que, cara, se continuar jogando assim, não é possível que o Dorival Júnior continue contratando outros jogadores e não vê o que o cara tá fazendo aí, né, meu? Então, são jogadores sim de seleção. E eu completaria esse trio com um quarteto, que é o Igor Coronado, né? Mas aí cada um tem uma opinião, uns discordam, não, o Breno Bidon tem que continuar sendo titular, não tô aqui dizendo que o Breno Bidon não mereça ser o titular, não é nem isso. Mas a opinião que eu tenho a respeito dessa escalação do Corinthians, poderia sim fazer uns testes aí
com o Igor Coronado. Mas já foi feito uns testes, alguns jogos aí não deu certo. Não deu certo porque o Corinthians não estava entrosado, não estava empolgado, não tinha motivação. Os caras entravam dentro de campo com pressão, né? Lembra? O Corinthians entrava já, parecia com medo de perder, de tomar um gol. E sempre acontecia o pior. O Corinthians empatava muito dentro da Neoquímica Arena, né? Alguns jogos atrás. E agora o Corinthians deslinchou. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Então marquem na sua agenda às 20 horas, Corinthians e Bahia, ao vivo na Neoquímica Arena, pela Premier ou pela Sport TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Coringão!